Olá, sejam bem-vindos ao quarto módulo da Escola do Casamento. Nós estamos super felizes por estarmos juntos novamente. Muitas bênçãos virão sobre o seu relacionamento. Aproveite, pois os temas que vamos estudar hoje vão enriquecer o seu casamento. Nós vamos ter uma aula sobre a vida espiritual a dois. Trouxemos esse tema porque todas as mudanças possíveis na vida de um casal dependem da vida espiritual a dois. Nós acreditamos que esta aula será um divisor de água no seu casamento, fará toda a diferença no seu casamento. A vida espiritual a dois, com Aécio e Silvia. Olá, sejam bem-vindos ao quarto módulo da Escola do Casamento. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Aécio. E eu, Silvia. E juntos nós vamos ministrar essa nova aula com um tema e um conteúdo muito especial que nós consideramos um dos mais importantes para o sucesso de um casal. É verdade. E o tema da nossa aula hoje é Vida Espiritual a dois. E vamos estar compartilhando com vocês o que é, como é e alguns dos benefícios que um casal pode ter quando decide incluir em seu casamento a visão e os hábitos corretos dessa vida espiritual tão necessária para todos nós. Se aconchegue aí de uma forma bem confortável, dê um beijinho e um cheirinho de boa aula um no outro e vamos começar! Com certeza você já ouviu falar que nós somos formados de corpo, alma e espírito. E cada uma dessas partes necessita individualmente de atenção, alimento e de cuidados. O nosso corpo sente fome, precisa de higiene, de exercícios. A nossa alma, ela necessita dar e receber amor, expressar emoções e sentimentos. E da mesma forma, o nosso espírito naturalmente precisa também receber atenção, alimento e crescimento. Todas as coisas do mundo, principalmente nós, fomos criados por Deus. Porém, diferentemente das árvores, das pedras e animais que Ele criou, Deus nos escolheu e nos separou para termos um relacionamento direto com Ele. Um relacionamento de pai e filhos, onde o pai tem o prazer em nos alimentar, cuidar, proteger, ensinar e até presentear. Acontece que a Trindade, Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo se comunicam conosco de uma maneira bem especial e exclusiva. Sabe como é? Por meio do nosso Espírito. Deus é Espírito se comunicando com o nosso Espírito. E é exatamente quando abrimos essa porta do Espírito, é exatamente quando ligamos essa conexão que começamos a ter realmente a nossa vida espiritual funcionando como o Criador planejou. E dependendo de como alimentamos e cuidamos do nosso espírito, podemos ter ou não um grande relacionamento com Deus. Vida espiritual é nada mais, nada menos que andar colocando em prática o que diariamente, o mês todo, o ano inteiro aprendemos e recebemos de Deus. Quanto mais tempo investido, mais crescimento. Quanto mais prática bíblica, mais resultados. Vida espiritual não é apenas eu estar em um ambiente espiritual, uma igreja, uma célula, um curso bíblico. Não é eu ser casado com alguém crente. Vida espiritual é eu mesmo ter um relacionamento com Deus por meio de uma aliança com Cristo. Vida espiritual é deixar Deus habitar em mim. É eu decidir não só visitá-lo, não só dar um oi para Deus de vez em quando, mas é habitar, é morar na presença dele. É nessa presença, é nesse lugar, é nessa conexão onde a Trindade consegue acolher, consegue fazer várias coisas por nós, nos ensinar, nos limpar, proteger, direcionar, nos dar amor, nos dar vitórias e principalmente paz e vida eterna. Quando decidimos viver essa vida de nos darmos a Ele e Ele também se dar a nós, tornamos essa relação e comunhão um estilo de vida, um estilo que naturalmente vai ser praticado de forma prazerosa e espontânea em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Vida espiritual não se resume em apenas eu ou você termos uma religião
orar e ler a Bíblia. Vida espiritual é ter hábitos, escolhas e uma rotina que movimentam, que exercitam e desenvolvem essa relação com Deus constantemente. Vida espiritual é orar, é ler a Bíblia, mas também é ouvi-lo, senti-lo, obedecê-lo, é amar estar com Ele, se esforçar para agradá-lo, usando a nossa vida para retribuir o fato dele ter nos salvado da condenação do pecado. Vida espiritual com o Deus da Bíblia é se corrigir, manter a paz se relacionando bem com todos, é servir o próximo, perdoar e ser perdoado, agir corretamente, falar a verdade, ser honesto e diversas outras coisas que vamos aprendendo e descobrindo a cada dia dessa vida maravilhosa, dessa vida espiritual com Ele. Vamos falar agora sobre como essa vida espiritual individual funciona quando somos casados. Nossa sociedade é formada de casais com os mais diversos tipos de criação, pensamentos e visão sobre várias coisas, inclusive sobre a vida espiritual. Há casais que nenhum dos dois nunca tiveram uma vida espiritual ativa com Deus. Há outros que apenas um teve relacionamento com Deus. Há casais que já tiveram, mas hoje não tem mais. E há outros que ambos têm esse relacionamento desde solteiro. E outros que só começaram a ter esse relacionamento depois de casados. E há também casais que os dois têm essa vida espiritual. São muitos modelos e situações, não é? Nessa grande variedade de situações, tem gente que consegue conviver bem com a escolha do outro, com a falta de espiritualidade que um tem, com a intensidade ou exagero do outro. Mas tem casais que essas variações ou a falta de uma definição, equilíbrio e igualdade na forma de viverem a vida espiritual geram muitos problemas e são motivo de insatisfação e brigas no casamento. Tem uns que não veem tanta necessidade e querem que o outro deixe de ser tão espiritual. Tem outros que acham tão importante que chega a um ponto de insistir, pelejar, empurrar e até obrigar o outro a ter uma vida espiritual igual à dela. Mas então, qual será o modelo certo, a forma ideal para o casal ter juntos uma vida espiritual ativa e feliz? Vamos fazer uma análise no versículo oficial do casamento? Gênesis 2:24 diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. O ensino central desse versículo para o casamento é o homem e a mulher indo viver uma vida juntos, entendendo que o sucesso dessa união está 100% atrelado ao fato deles serem uma só carne. Para vocês também entenderem esse ensino de Gênesis 2:24, é importante dizer que um casal ser uma só carne não tem a ver somente com o fato deles estarem juntos, de fazerem sexo, de terem uma certidão de casamento, ter tido uma festa de casamento ou bênção de um juiz ou de um sacerdote. Nós não somos uma só carne só pelo fato de estarmos casados. Somos uma só carne quando temos a mesma visão, o mesmo propósito, ideais, princípios e fé no mesmo Deus. E, consequentemente, temos juntos uma vida espiritual equivalente a tudo isso. Tem muitos casais casados que, infelizmente, ainda não conseguiram ser uma só carne, mas vão conseguir em nome de Jesus. Uma só carne é ter unidade, é darem o mesmo valor ao seu casamento. Uma só carne é parceria, é ser uma equipe com os mesmos objetivos e ideais. Um outro versículo aplicado ao casamento é Amós 3:3, que diz assim:
Porventura andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? O casal que quer de verdade ser vitorioso em tudo e viver o melhor do casamento precisam andar em acordo. Acordo sobre onde morar, o que comprar, onde o filho vai estudar, mas também ter acordo sobre o servir a Deus e sobre o seu desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque Deus é o criador do casamento e ter Ele e os seus princípios presentes é a única garantia de que seu casamento poderá ser duradouro e feliz. São exatamente os casamentos sem essa vida espiritual ativa e protetora que têm sofrido insatisfações diversas e males como desonra, traição, violência, divórcio, dentre outros. Mais um versículo para a gente analisar, que é Eclesiastes 4, de 9 a 12. Olha só o que é que ele diz. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. O que a Bíblia está nos dizendo é: 2 pessoas trabalhando juntos ganham mais, se ajudam, se protegem, se aquecem. E quando os dois param, pensam, se ajustam e decidem ativar essa vida espiritual juntos, eles têm suas orações mais fortes, com mais respostas, têm aprendizados mais completos, seu serviço voluntário alcança muito mais pessoas, eles têm mais exemplos para os filhos, para a família, para a sociedade. Tem sobre eles a bênção da unidade, onde eles colocarem a mão, prosperam mais, onde pisarem os pés, ainda é mais santo. Muitos casamentos estão ruins e sem resultados, estão um verdadeiro inferno, principalmente por falta da unidade na vida espiritual. Em vez de se unirem e usarem esse poder para serem vitoriosos e felizes, eles estão acomodados ou apegados às suas práticas erradas, ou presos no pecado, ou com birras e picuinhas quanto à religião do outro. Sem uma vida espiritual bíblica e ativa, seus resultados poderão ser exatamente o que Jesus disse em Lucas 6,39. Pode um cego guiar outro? Não cairão os dois no buraco? Não sejam um casal de cegos, perdidos, desorientados, nem sem bons resultados. Essa aula e todo o conteúdo da Escola do Casamento foram criadas e entregues 100% gratuitas exatamente para vocês conseguirem ser tudo o que a Bíblia diz que vocês podem ser como casal. Eu vou falar agora como deve ser na prática a forma de pensar e de agir de quem deseja ter uma boa vida espiritual, individual e também como casal. No relacionamento individual, o marido e a esposa devem ter, primeiro, uma aliança de salvação com Jesus Cristo. Segundo, ter um relacionamento constante por meio da oração e da leitura bíblica. Terceiro, anunciar o evangelho para outras pessoas. Quarto, ter um vínculo com uma igreja local para ter cobertura, pastoreio, aprendizado e comunhão com os irmãos. Quinto, também é importante servir nessa igreja local. É onde você vai usar suas habilidades e o seu tempo para contribuir com a obra de Deus. Agora é a vez de falar do relacionamento como casal. Nesse caso, o que é que muda? Primeiro, ambos vão fazer juntos as mesmas ações que devem fazer individualmente. É importante ter o seu momento sozinho com Deus, mas também é importante ter o seu momento a dois com Deus. Segundo, é essencial terem a fé no mesmo Deus. Alguns maridos e esposas têm crenças diferentes, e isso é o verdadeiro jugo desigual. É um mesmo casal ter deuses e crenças diferentes. 3. É preciso entender o poder da aliança de casamento e a essência da uma só carne.
Nós falamos isso aqui, lembra nessa aula? Quarto, buscar fazer tudo em acordo, tendo a Bíblia como a principal fonte de orientação. Também falamos isso nessa aula. Quinto, devem ter claro o propósito de praticarem a palavra de Deus em seu lar. Sexto, se esforçar para serem exemplos e fonte de ensino bíblico um para com o outro e também para os seus filhos. E o sétimo e último ponto, devem orar juntos. Esse é o ponto principal, o mais importante. Essa é a arma que vai fazer vocês conquistarem tudo o que nós apresentamos nessa aula. E já nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Vida espiritual é muito mais que um papel ou uma função do marido e esposa no casamento. Ela é a forma única e indispensável para se ter conexão com Deus e receber dele a direção e a ajuda para conduzir o seu casamento e o seu lar alinhado com os princípios e as bênçãos divinas. Como podem perceber, vida espiritual a dois é exatamente fazerem juntos e em perfeita sintonia as mesmas coisas que você faz ou deve fazer em sua vida espiritual individual com Deus. Se um de vocês ou ambos não tem essa vida ainda, podem conversar e começarem a qualquer momento. Falar dessa vontade com alguém, um pastor, falar numa célula que você frequenta, com amigos confiáveis ou com o cônjuge que você tem, o seu cônjuge crente, e comece a viver isso hoje mesmo. A vida espiritual individual com Deus é maravilhosa. É indispensável para o sucesso em muitas áreas da vida. Mas como casado, eu posso afirmar que quando nós aprendemos a fazer isso também como uma dupla, gente, é muito melhor. Ter o apoio do outro, poder compartilhar os sentimentos e reflexões sobre Deus, poder pedir ajuda a alguém que é confiável, receber oração e encorajamento, estudar e aprenderem juntos sobre Deus, gente, é algo inexplicável. Tem pessoas que são mais intensas, não é? E tem outras que são mais ativas na sua espiritualidade, outras são mais recatadas, discretas, e tem aqueles também que são totalmente parados, bem desligados. Mas independente de qual seja a sua realidade, o ideal é sempre buscarem um equilíbrio entre respeitar e não julgar o outro, mas também não se acomodem, não podem se acomodar e devem se esforçar para melhorar ainda mais essa área na sua vida conjugal. Agora temos um desafio para fazer a vocês. Isso mesmo. Gente, decidam hoje mesmo ter uma vida espiritual ativa e prazerosa. Sem religiosidade, sem cobranças desnecessárias, nem essa coisa de regras excessivas. Sejam leves, suaves, mas ao mesmo tempo profundos e constantes no relacionamento com Deus. Temos certeza que depois dessa aula vocês vão conseguir fazer isso sim. E vocês lembram que eu falei sobre orar juntos? Que esse é um dos hábitos mais importantes na vida de um casal? E que a oração é a arma ideal para se conquistar tudo o que falamos hoje para a sua vida espiritual? Lembram disso? Então prestem bem atenção. Para que vocês mergulhem ainda mais no assunto oração a dois, vocês vão ter agora, gente, uma aula, a segunda aula, uma aula exclusiva sobre o assunto com os pastores Paulo Jeff e Rebeca, o casal que é líder mundial da Missão Paz e são também os discipuladores dos nossos queridos pastores Abe e Andrea Uber. Eles têm várias responsabilidades e atribuições no Brasil e no mundo, mas acima de tudo isso, eles têm um legado familiar de bênçãos e resultados mais que positivos, proveniente da vida espiritual individual e juntos que eles decidiram ter. Então, gente, nós encerramos essa aula por aqui, tá? Nós amamos compartilhar esse tema com vocês e esperamos que também tenham gostado, hein? Então, faz isso dando seu like nesse vídeo. Esperamos vocês no próximo módulo da Escola do Casamento, dia 10 de julho. O link da inscrição já está na descrição desse vídeo, como também nas nossas redes sociais. É isso aí. Então, gente, foi muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus e aproveitem ao máximo a próxima aula, hein? A aula Oração a Dois, com os pastores Paulo Jeff e Rebeca. Tchau, tchau! Olá, queridos! Essa aula é uma aula muito importante, talvez uma das mais importantes, uma base para nós como casal de orar a dois.
Então nós queremos começar falando sobre uma estatística. Eu vi que lá nos Estados Unidos que mais ou menos 50% dos casamentos estão terminando em divórcio. Mas nessa pesquisa, eles descobriram se o casal fazer três coisas toda semana, todos os dias, eles podem reduzir essa taxa de 50% para meio de 1%, ou um casal em 200 em vez de um casal em 2, se divorciando. Então tinha três coisas que deve fazer. Primeiramente, orar juntos todos os dias, em voz alta. Segunda coisa, ler a Bíblia em voz alta todos os dias. E a terceira coisa, de assistir culto no domingo juntos com a família. Então, nós queremos te encorajar de praticar essas três coisas para gerar mais segurança no seu casamento. Mas hoje nós queremos falar especificamente sobre esta área de orar juntos, porque é uma chave importante para a unidade no casamento. Então, vamos primeiro falar sobre o valor dessa oração juntos. Então, primeiro, aumenta o efeito, né? Sempre duas pessoas aumenta muito o efeito do que só a pessoa orando sozinho. Inclusive, tem um versículo aqui em Eclesiastes 4:12 que diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Aí, esse famoso dizer que nós usamos tantas vezes em casamentos, né? Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, se nós tivermos nós dois orando com o efeito do Espírito Santo, nós não vamos ser rompidos. Então, esse é o primeiro valor, é que aumenta o efeito. Segundo valor é que a comunicação é um meio de comunicação entre o casal. Quando você está orando juntos, que você ouve o que o seu cônjuge falar, você vai ouvir o coração dele. Isso vai ajudá-lo a saber, né, como ele está pensando, como ela está pensando. E isso vai aumentar a sua comunicação para depois sentir mais o coração um do outro. E, em terceiro lugar, é a oração de concordância. Quando nós dois oramos concordando sobre alguma coisa, olha só o efeito. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Mateus 18:19 diz o seguinte: também lhes digo, isso foi Jesus, as palavras de Jesus, Jesus falou isso. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, esse efeito é muito forte. Isso aqui é uma promessa. Então, toda vez que vocês orarem juntos, que vocês tomam posse dessa promessa de que qualquer assunto que vocês concordarem juntos, será feito. É uma promessa. E isso já nos leva também na parte de guerra espiritual. Nós sabemos que nós estamos em guerra e nós precisamos saber como guerrear juntos em oração. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, essa coisa é tão importante porque nós não estamos só lutando em favor do nosso casamento entre nós dois, mas para a nossa família, para as outras pessoas, para parentes, nossos discípulos, mas então nossa oração, nós vamos guerrear em favor das pessoas. E desses versículos falam sobre 3 áreas que nós vamos destruir fortalezas.
O primeiro é fortaleza ideias falsas. As coisas, sofismas que o diabo gera na vida das pessoas. Aquelas ideias sobre eu preciso ganhar salvação pelas obras, outra coisa, ou foi por causa da minha criação, eu não vou vencer nessa vida. Precisamos lutar, nós podemos destruir esta área de ideias falsas. Segunda área é sobre orgulho. Arrogância. As pessoas que não querem chegar de obedecer a Cristo, não querem conhecer Deus, têm aquela arrogância em si mesmo, que eu não preciso de ninguém. Eu fiz o que eu tenho, foi da força do meu próprio braço. Esse tipo de orgulho, de arrogância, nós podemos destruir. Nós podemos destruir através das nossas orações. E a terceira área que nós podemos destruir, as fortalezas que nós podemos destruir, essa área de esquemas do inimigo, esquemas dos pensamentos, das coisas que Deus semeia, o diabo semeia em nossas mentes para esquemas para nos destruir. Seja coisa de pornografia, de mentiras, de desonestidade, de falta de transparência. Esquemas que o diabo usa para destruir relacionamentos. Então, nós temos o poder para destruir essas fortalezas. Essa razão, concordando juntos, nós vamos destruir essas coisas, ideias falsas, arrogância, orgulho e também os esquemas o inimigo tem para tentar destruir nossa família, nossos discípulos, quem seja. E nós temos essa autoridade para destruir essas fortalezas. Incluindo nisso também, eu quero encorajá-los a orar em línguas. O poder da oração em línguas é muito forte. É uma coisa que eu acho que nós devemos fazer todos os dias, né? Constante. É a maneira que nós podemos praticar o que a Bíblia diz, orar sem cessar. Porque nós sabemos que leva pensamentos e quando a gente ora juntos, a gente tem que estar pensando, tem que estar dialogando, conversando. Mas a oração em línguas, você pode orar e ao mesmo tempo estar fazendo outras coisas. Então, até na oração juntos, quando você estiver orando e concordando, enquanto um está orando, o outro aproveita e ora em línguas. Eu quero te encorajar todos. Se você ainda não ora em línguas, esse é um dos dons que todos nós podemos ter. E isso a Bíblia deixa muito claro que é para todo mundo, né? Então, eu quero te encorajar. Busque este dom, tome posse dele, porque é para você e vai fazer muita diferença. Quantas vezes, quando nós estamos orando juntos e o Paulo está lá, orando em guerra espiritual, eu estou concordando com ele, mas já em línguas, baixinho no meu espírito, mas em línguas, porque aí a Bíblia diz que quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo que está orando através de mim, entende? É Ele que está orando e a gente sabe que Ele sabe orar as coisas certas. Muitas vezes, se você estiver orando por um filho junto, sobre uma situação, um filho talvez que está rebelde, ou uma situação de doença, ou problemas financeiros, seja o que for, mas quando você, então lá, às vezes a gente nem sabe o que orar. Mas é a oportunidade de você então orar em línguas. E eu quero te encorajar, busque este dom e pratique este dom, porque realmente nos ajuda muito. Nós queremos te dar algumas dicas práticas do nosso dia a dia para ter sucesso em nossas orações. Primeiramente, eu quero falar para os líderes, os maridos, porque Deus fala em Efésios capítulo 5, versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher. Isso não significando que nós vamos desprezar a nossa mulher, ela precisa ser submissa, de obediência cega, esse tipo de coisa. Não, Deus nos colocou como líder do nosso lar, porque Ele sabe, nós temos a capacidade e precisamos assumir essa responsabilidade. Então, como líder, eu preciso ser a pessoa que vai chamar minha esposa para orar comigo. Preciso realmente de marcar com minha esposa. Uma das coisas que eu quero falar é importante marcar o horário, um horário para esta oração. Se não está na nossa agenda, normalmente não vai acontecer.
Isso, precisamos ser flexíveis também. Para Rebeca e eu, nós oramos primeira coisa de manhã. Nós sentamos juntos, até nós lemos a palavra juntos, e nós oramos juntos para a nossa família, para coisas acontecendo. Mas é importante de ter um horário marcado. Talvez para o seu dia a dia não dá para fazer de manhã, crianças preparando para a escola, outra coisa, ou indo para o trabalho. Talvez à noite é melhor. Mas a coisa importante é de marcar, chamar sua esposa para orar contigo. Precisamos, irmãos, vamos tomar liderança como marido, como cabeça do lar, de assumir essa responsabilidade de chamar nossa esposa para oração, nem somente para isso, mas outras áreas espirituais, levando e chamando a família para culto doméstico, levando a família para a igreja, sempre tomando aquela liderança, sendo modelo para nossa esposa. Isso não fala que a esposa não pode sugerir as coisas. Eu dependo de Rebeca. Se alguma coisa está acontecendo, Rebeca, me lembra de alguma coisa. Nós estamos juntos. Nós queremos ajudar um ao outro. Mas nós sabemos que a coisa é a importância de oração juntos. Nós não podemos deixar o dia passar sem orar juntos. Então, eu só quero mencionar também, nessa ideia de marcar um horário, é importante você ver a sua agenda juntos e concordarem sobre qual vai ser este horário que vai ser o melhor horário para vocês. Exatamente. Porque para nós, muitas vezes, nós gostamos de tirar nosso próprio tempo sozinho com Deus primeiro. Mas aí depois, logo em seguida, nós tiramos nosso tempo juntos. Mas o importante, eu gostaria de sugerir que vocês procurassem esse tempo cedo, de manhã. Porque se a gente marcar na agenda só para a noite antes de dormir, às vezes aí a gente está tão cansado que acaba esquecendo. Então, mas... E normalmente nós queremos orar pelas coisas do dia, né? À noite as coisas, os momentos passaram, né? Verdade. Mas o importante é marcar um horário concordado e aí ajudar um ao outro a lembrar aquele horário. Para nós estarmos lembrando e realmente fazendo isso, porque o valor. Então, nós temos que ver isso como uma prioridade. Exatamente. Deus falou mesmo, né? Buscai a Deus em primeiro lugar. E todas essas outras coisas nos são acrescentadas. Então, nós temos que estar buscando a Deus. Então, nós gostamos de fazer, como eu falei, nós tiramos nosso tempo sozinho com Deus primeiro e logo em seguida nós fazemos juntos. Lembrando da prioridade. Claro, Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar é a família, é o cônjuge. Então vamos marcar esse horário, vamos ser sérios sobre isso. Senta com a sua agenda e procurem ser o mais fiel possível com essa agenda de realmente orarem juntos todos os dias. Aí se não der naquele horário, pelo menos talvez assim no café da manhã. Eu acho também um tempo muito bom no café da manhã. Se não der naquele horário, talvez no almoço, se vocês almoçam juntos. Se não der no almoço, mas pelo menos não durma sem orarem juntos, né? É muito importante. Então, mas marque uma agenda, tenha esse horário marcado. Também outra dica que nós queremos sugerir é de fazer uma lista sobre as coisas que você quer orar juntos, porque às vezes se a gente não tiver uma lista, pode ser escrita ou pelo menos mental, né? Pelo menos uma coisa que vocês sabem que vocês vão orar sobre certas coisas juntos. Nós procuramos todos os dias, oramos um pelo outro e também oramos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, oramos por cada um por nome. É muito importante a gente falar os nomes deles. Eu acho que essa oração até em voz alta, juntos também, é tão importante neste mundo espiritual. Porque nós sabemos que Deus ouve, mesmo se eu só falar no meu espírito, né, se a gente só estiver tendo aquele tempo juntos. Mas quando nós oramos em voz alta, o diabo e os demônios também ouvem. E isso para eles é um tapa na cara, porque eles sabem o poder desta oração em conjunto. Então, queridos, coloque isso como prioridade e faça essa lista. Ore por
cada um dos seus filhos por nome. Nós já temos, né, vamos ter o 13º neto já, então a gente ora por cada neto por nome. Então é muito importante a gente estar lembrando essas coisas e estar fazendo essa lista. Então, primeiramente para nós é a família. E aí depois a gente sempre ora também sobre algum problema que nós tivermos em comum, que talvez, não vai talvez orar sobre a China e tal, a não ser que é um peso muito grande que Deus está dando para vocês. Mas porque o que nós temos visto, o nosso tempo juntos não é um tempo muito longo. Então a gente tem aquelas coisas específicas, tem certos dias que sim, a gente tira um tempo mais comprido, quando temos um problema mais sério, que estamos querendo conversar. Para só falar também, porque nós individualmente, nós temos nosso tempo sozinho com Deus, e nós individualmente temos nossas listas de orações. Eu tenho coisas, estou orando para a missão, lideranças, outros discípulos que eu tenho, ela tem outros discípulos também, discípulas que ela está orando por elas, e esse tipo de coisa, nós temos nossas próprias listas e nós gastamos bastante tempo em oração juntos, separados, individualmente, mas então essa é a razão qual nós chegamos juntos, nós temos orado bastante e nós oramos para essas coisas mais incomuns que não demoram muito tempo, como família e outras coisas aqui. E às vezes aí, então, se tiver um problema sério, aí você também, vamos falar e vamos orar sobre essas coisas. Eu gostaria de sugerir, né, talvez até ter um caderninho onde vocês sempre oram juntos, para estar anotando as coisas, porque aí depois você volta e vê, uau, Deus respondeu isso. Verdade. Isso é bom porque nos anima, nos dá os testemunhos de como Deus está fazendo as coisas. Então, mas também sobre, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema com relacionamento com outra pessoa no trabalho, mas que está afetando a sua vida e você quer a oração do cônjuge junto com você para ajudar a vencer naquela área. Às vezes é uma doença. Sim. E principalmente, né, voltando àquela coisa da salvação e alguém, especialmente uns filhos que não estão bem, né? A gente gosta muito de concentrar mais nesse tempo com a oração da família. E também sobre a nossa agenda, né? Nós também oramos sobre alguma coisa específica naquele dia que vai ter, ou alguma reunião que nós vamos participar, ou algum conflito que a gente sabe que nós vamos estar lidando com aquilo. Então, a gente ora também sobre alguma coisa pertinente da nossa agenda. Sim. E nós temos pessoas que, Rebeca e eu, conselhamos vários casais tendo problemas no casamento. Então, nós oramos juntos sobre aqueles casais, né, que nós estamos juntos lutando por elas. E, então, essas pessoas, nós oramos conjunto também. Mas essa coisa sobre a agenda, muitas vezes Rebeca, eu tenho essas coisas, preciso fazer essas decisões hoje, ore comigo, porque nós queremos fazer decisões juntos, mas nossas responsabilidades, seja coisas que nós precisamos fazer durante o dia, just orando sobre aquelas coisas, sabendo que vai ser abençoado por causa das nossas orações. E aquela sabedoria que nós precisamos para fazer as decisões, nós sabemos que Deus vai nos dar, mas sempre ouvindo do outro para opiniões, valorizando a opinião da sua esposa, e muitas vezes ela ouve o Espírito Santo quando nós como homens não ouvem, e é importante de valorizar opiniões da nossa esposa para ter aquela sabedoria quando nós estamos fazendo decisões. Então, outra coisa também que às vezes talvez o casal senta e assim pensa assim, mas o que a gente vai orar? Uma dica que nós gostamos muito é de orar as orações da Bíblia. Sim. Tem vários modelos na Bíblia, orações na Bíblia. Sendo essas orações na Bíblia, nós sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo e deve ter efeitos em nossas vidas. Então, eu quero te dar alguns exemplos. Em Efésios capítulo 1, versículos 17 e diante. Efésios 1, versículo 17 e diante.
Peço que o Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. É hora isso para tantas pessoas, que o Senhor te dá o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Posso usar o nome da pessoa, dá para Rebeca aquele espírito de revelação, no conhecimento dele, mente de Cristo hoje, para essa decisão ela precisa fazer. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que ele, o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em a qualquer circunstância. Então eu posso orar isso para a pessoa, para minha esposa, para mim mesmo, mas juntos nós oramos que Deus nos dá esse espírito de revelação, de pleno conhecimento do Senhor. E também nosso tempo está passando, você pode ler também Efésios 3, versículo 16 e diante, fala outra oração, também Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 14, de novo, oração, você pode orar. Paulo estava orando isso pela igreja, pelas pessoas, e nós sabemos que ele tinha feito, vai ter feito no seu casamento também. Outras orações que nós podemos orar. O Pai Nosso. Então, Mateus capítulo 6, versículo 9 e diante, o Pai Nosso. Podemos orar. Podemos abençoar nossa família com a bênção de Números 6, versículos 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Esse tipo de coisa, irmãos. Orações, bênçãos da Bíblia. E agora, a Rebeca vai falar um pouco sobre as promessas que nós podemos orar também. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, e faço isso quase diariamente, é orando as promessas. Me lembrando das promessas que Deus tem para nós e aí lembrando Ele também para que isso aconteça na nossa vida. E tem tantas promessas, né? Inclusive eu quero até te encorajar, tem um livro que a minha irmã, a pastora Ângela, escreveu sobre as promessas de Deus, que está a lista de todas as promessas, que está disponível através do MDA Shop. É um livro muito bom. Então, mas são as promessas de Deus. Tem tantas promessas que nós podemos estar lembrando, nos lembrando, para poder tomar posse delas. E juntos tomando posse. Às vezes o próprio Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Talvez você está passando uma dificuldade financeira, começa a declarar esses versículos. Senhor, nada vai nos faltar. O Senhor prometeu, o Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Também o Salmo 91, quantas vezes, especialmente agora, durante essa pandemia, nós temos falado, declarado as promessas de lá. Mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa, praga nenhuma, esse coronavírus não vai chegar em nós, entende? Vamos estar declarando esses versículos, então tão importante. São promessas que nós podemos tomar posse. O Salmo 103 também, né, uma coisa tão forte, tantas promessas lá dentro. E o nosso versículo do ano, né, amor? Que é Marcos 16, 17, que até a gente decorou também, mas eu vou olhar aqui para não errar. Mas estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, Tomar qualquer vacina. Até a vacina. Nós aplicamos fé sobre isso quando nós fomos vacinados. Nós juntos concordamos. Não, nós vamos tomar a vacina e nós vamos aplicar fé que não vai nos fazer mal, porque tinha tanta conversa sobre uma, né? Ele tomou uma vacina da China, eu tomei a lá de Oxford, e assim, então, mas era o que estava disponível, a gente não tinha escolha. Então nós tomamos posse dessa promessa, que nós poderíamos tomar qualquer veneno mortal e não nos faria mal nenhum. Nós concordamos juntos sobre isso e tomamos a vacina. Bom, pelo menos a primeira dose até agora. Então, aí fala assim, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aleluia. Né? Então, vamos tomar posse e aí vamos praticar essas coisas também. Né? Quando eu não estou sentindo bem, eu peço para ele, impõe as suas mãos sobre mim, ore por mim, eu faço a mesma coisa com ele. Então, vamos estar praticando isso e tomando posse dessas promessas. Também aquele versículo esses versículos que talvez também eu quase todos os dias, eu em mim mesmo estou lembrando de Filipenses 4, 6 a 8, que diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Não é para andar ansioso. E a tendência nossa é da gente ficar ansiosa, mas é uma escolha que nós temos que fazer. Senhor, eu não vou ficar. E quando nós oramos juntos e tomamos posse, aqui diz assim, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, olha só essa promessa tão linda. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, a nossa mente, porque a depressão e tudo começa aqui na nossa mente. Então, quando nós estamos apresentando tudo a Deus, aí nós podemos tomar posse dessa promessa, que a paz dele é uma paz que o mundo não conhece, é uma paz que só nós podemos receber através do Espírito Santo, mas isso vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, amém, toma posse disso, né, amor? E agora também tem outros versículos aqui. Então, tem tantos, né? Tem muitos versículos que a gente poderia falar, mas amém. Já também 2 Pedro 3,9, só para mencionar rapidinho sobre salvação para os seus filhos. Tome posse das promessas da salvação juntos, declarando, de novo, como eu falei, juntos falando até em voz alta esses versículos. 2 Pedro 3,9, Josué 24,15 e também Atos 16:31. São promessas sobre salvação da sua família. Mas vocês, casais, você tem autoridade sobre sua família. Começa conosco, orando juntos, lendo a palavra juntos. Rebeca e eu, todo dia nós estamos lendo um capítulo de Provérbios, que realmente ministra às nossas almas todos os dias, e coisas nós aprendemos, ouvindo, mas também orando e declarando essas promessas. Eu gostaria demais de Deuteronômio 28, que fala tantas promessas, e nós declaramos isso sobre suas vidas. Vocês estão abençoados em casa, você está abençoado na cidade e no campo, você está abençoado ao entrar, você está abençoado ao sair, você está próspero em tudo que você coloca as tuas mãos. Você é a cabeça, não a cauda. Você é acima de nunca de baixo. Realmente você é aquela pessoa que está experimentando a presença de Deus. Nós declaramos que enquanto vocês estão orando juntos, lendo a palavra juntos, vocês vão experimentar outra dimensão da presença e poder de Deus no seu casamento. E como essas estatísticas, você realmente nunca vai experimentar divórcio, porque vocês estão fazendo essas coisas básicas. Uau, que princípios tão poderosos nós aprendemos hoje. Nossa gratidão à nossa liderança internacional. Muito obrigado, pastores Paulo e Rebeca, que nos abençoaram tremendamente. Temos certeza, seu casamento, seu relacionamento foi muito abençoado. Tivemos 2 aulas transformadoras. Nós sugerimos que vocês separem um tempo para conversar, compartilhar sobre este aprendizado. Vamos unir esforços e colocar em prática tudo o que aprendemos. Não esqueça de dar o seu like aqui no YouTube. Ele é muito importante para nós. E anote a data da próxima aula.
A próxima aula, o nosso 5º módulo da Escola do Casamento, será dia 10 de julho. Anote essa data aí. Nossa gratidão ao Ministério de Casais da Paz Fortaleza. Muito obrigado aos nossos professores das aulas de hoje. E até o dia 10 de julho. E amanhã vamos celebrar o Senhor com nossos cultos presenciais. Você também pode acompanhar os nossos cultos pela internet através do YouTube da Paz Fortaleza. Obrigado pelo seu carinho. Bom demais estarmos juntos, não é verdade? Bom demais estarmos juntos na nossa Escola do Casamento. Nós amamos vocês demais. Deus abençoe a sua família. Beijo grande para você e até a próxima aula.